Olá pessoal, aqui é o professor Glauco Lira e neste vídeo nós iremos falar das equações diferenciais de Riccati. Para a elaboração deste vídeo, nos baseamos na bibliografia Equações Diferenciais Volume 1, dos autores Hill e Cooley, da editora Pearson. Neste vídeo nós iremos mostrar como identificar uma equação diferencial de Riccati, apresentar para vocês a fórmula para achar a solução da equação diferencial e em seguida vamos apresentar uma exemplificação através de um exercício extraído da bibliografia citada. Bem, vamos para a definição de uma EDO de Riccati. Toda EDO da forma dy sobre dx igual a x mais bxy mais cxy ao quadrado é chamada de Riccati. Então, toda vez que tiver esta característica, esta equação diferencial ela é considerada uma equação diferencial de Riccati. Ok? Vamos para como achar a solução desta equação diferencial. Para achar a solução da equação diferencial de Riccati, é necessário conhecer uma solução particular. Vamos chamar esta solução particular de y1. Então, a solução geral de uma equação diferencial vai ser a solução particular mais uma solução complementar, que a gente vai chamar neste caso de U. Derivando implicitamente esta equação, vamos ter então dy sobre dx igual a dy1 sobre dx mais du dx. Substituindo esta expressão toda aqui, vamos ter do lado esquerdo ax mais bxy mais cxy ao quadrado. E do lado direito a gente repete as expressões anteriores. dy1 sobre dx mais du sobre dx. Desenvolvendo a expressão do lado esquerdo, ou seja, substituindo y por y1 mais u, tanto aqui quanto aqui, a gente vai ter y1 mais u, certo? Multiplicando b, essa função b, e y1 mais u ao quadrado multiplicando esta função c. Observa que isto aqui vai ser o quê? O quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, fazendo o produto deste termo com este do resultado da expansão deste binômio aqui, e aqui vai ter y1 ao quadrado, e aqui vai ter by1, e aqui vai ter ax. Ora, mas ax mais by1 mais cy ao quadrado vai ser então, a característica de uma equação de Riccati. Então, a gente vai substituir por dy1 sobre dx. E aí vai simplificar com esta expressão aqui. Certo? Fazendo toda esta manipulação algébrica, a gente vai chegar na seguinte expressão: du sobre dx menos b mais 2y1c y mais cu ao quadrado. A gente suprimiu a identificação aqui da dependência da função b com x para simplificar a expressão. Mas lembrando que b e c são funções que dependem de x, certo? Observa que esta equação diferencial encontrada para achar a função u é uma equação linear de primeira ordem. Assim a gente pode resolver, ela é uma equação de Bernoulli com um n elevado a 2. Então a gente pode reduzir esta equação diferencial aqui para uma equação diferencial linear de primeira ordem e utilizar a fórmula prática para resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem. Só que neste caso, a gente vai fazer as devidas especificações para a equação de Bernoulli, certo? Onde a solução que a gente vai encontrar vai ser de u elevado a 1 menos n, que a gente viu no vídeo anterior. Então, aconselho você ver o vídeo sobre
as equações diferenciais de Bernoulli. No demais, a gente vai ter 1 sobre o fator de integração, vezes a integral de fator de integração vezes f de x dx mais c. Como, neste caso, da equação de Riccati, expoente é sempre 2. Então, o u vai ficar elevado a menos 1. O fator de integração, por definição, é e elevado a i, onde i é a integral de p de x dx. E o p de x é quem? Vai ser 1 menos n, a integral da função que multiplica o y. Esse 1 menos n veio da equação de Bernoulli, já fazendo a adaptação do i para a equação de Bernoulli. Com isso, então, o 1 menos n, como aqui é 2, vai ser menos 1. Este menos com este menos, então a integral vai ficar sendo b mais 2y1c. Então, toda vez que você quiser calcular o fator de integração, o expoente vai ser extraído desta expressão aqui que está multiplicando o y. A f de x, lá na equação de Bernoulli, é 1 menos ng de x, onde g de x é a função que está multiplicando aqui a variável que está elevada ao expoente. Então, neste caso, como é sempre 2, fica sendo menos g de x. Mas, neste caso, g de x é a nossa c, que vem da equação de Riccati. Então, vai ficar sendo menos c. Ok? Vamos para uma exemplificação com o exercício. Este exercício aqui, eu não extraí do livro citado, devido à característica importante que eu gostaria de apresentar para vocês deste exercício que vamos apresentar agora. Então, encontre a solução geral da seguinte equação, sabendo que y1 é a solução particular. Então, a gente tem a equação y' igual a e elevado a x y ao quadrado menos y mais e elevado a menos x, onde a solução y1 é uma solução particular da equação diferencial e é dada por menos e elevado a menos x cotangente de x. Para a gente resolver esta equação diferencial, vamos fazer de forma semelhante aos vídeos anteriores, mostrando passo a passo para facilitar a memorização das etapas de resolução desta equação diferencial de Riccati. Então, o primeiro passo, a gente vai organizar a EDO de modo que se caracterize visualmente numa equação de Riccati. Então, a gente tem y' igual a e elevado a x y quadrado menos y mais e elevado a menos x. A gente vai reescrever o y' por dy dx e vai organizar estes termos aqui do lado direito. Então, primeiro o termo que não tem y, depois o termo que possui y, depois o termo que possui y ao quadrado, certo? Assim fica fácil identificar A, B e C. Então, da equação diferencial organizada, no primeiro passo, o nosso A é a função que depende de x que não tem o termo y, o b de x é o coeficiente que está multiplicando o y, e o c de x é o coeficiente que está multiplicando y ao quadrado. Na verdade, o mais importante, como a gente viu na fórmula prática, a gente só precisa do b e do c, certo? Porém, identificamos todos, o a, o b e o c. No terceiro passo, então, vamos calcular o expoente do fator de integração, que vai ser a integral de b mais 2y1c dx. Então, fazendo a devida substituição, vimos que b vale menos 1, o 2 é da fórmula, o y1 é dado na questão, certo? Então, substituímos aqui. E o c, a gente viu no segundo passo que vale e elevado a x. Desenvolvendo então esta expressão e calculando a integral, vamos ter então a integral de menos 1 é menos x,
vezes este cotangente, este é elevado a menos x vai simplificar com este, é elevado a x, então vai restar apenas a integral da cotangente de x dx, que é tabelada. Então vai ficar menos x menos 2 vezes log natural de seno de x. Com o detalhe de que este 2 vai sendo expoente do logaritmano, que neste caso é seno de x. Assim fica log natural menos log natural de seno ao quadrado de x. Feito isto, a gente vai colocar o seno no denominador devido ao expoente negativo. Vamos então agora para o quarto passo, calcular o fator de integração. Tendo o expoente do fator de integração, para a gente calcular o fator de integração, basta elevar o e a esta expressão aqui. Ora, neste caso, a gente vai ter, por causa deste mais, é o produto destes dois expoentes, e elevado a menos x, é elevado a log natural de 1 sobre seno ao quadrado de x. Neste caso aqui não tem como simplificar, mas neste caso aqui, neste segundo expoente, o resultado vai ser o próprio logaritmando, ou seja, 1 sobre seno ao quadrado de x. Assim temos e elevado a menos x, 1 sobre seno ao quadrado de x. Como este expoente é negativo, vai para o denominador. Temos então que o fator de integração é 1 sobre e elevado a x seno ao quadrado de x. O quinto e último passo é calcular a solução. Então, utilizando a fórmula prática, e elevado a menos 1 igual a 1 sobre o fator de integração, vezes a integral do fator de integração vezes f, mais a constante. Lembrando que o f vai ser o nosso menos c. E o fator de integração a gente calculou no quarto passo. Assim, então, vamos manter o fator de integração aqui. Não vamos substituir pela função encontrada no quarto passo para simplificar a nossa escrita, certo? Temos, então, essa integral de 1 sobre e elevado a x seno ao quadrado de x. A nossa f de x vai ser menos c, e o c vale e elevado a x, então vamos ter menos e elevado a x. Substituindo aqui, este termo simplifica com este. Temos então apenas 1 sobre u, vai ser e elevado a x seno ao quadrado de x, já substituindo esta expressão pelo fator de integração inverso do fator de integração, né? Como o fator de integração é isso aqui, invertendo ele, vai ficar sendo e elevado a x seno ao quadrado de x, menos a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x dx, que vai ser a cossecante ao quadrado de x dx, que é tabelado. Você poderia fazer isso aqui também por método da substituição, mas como eu posso reescrever dessa forma e fazer a integral tabelada, vamos então ter o seguinte resultado: e elevado a x seno ao quadrado de x, a integral da cossecante é a cotangente de x mais c. Então, a solução da equação diferencial de Riccati vai ser y1 mais u. y1 é dado, e a u a gente calcula invertendo esta expressão aqui, porque a gente achou 1 sobre u. Invertendo isso aqui, então vai ter e elevado menos e elevado a menos x cotangente de x mais 1 sobre este resultado aqui, que é o denominador e elevado a x seno ao quadrado de x vezes cotangente de x mais c. Fazendo as devidas substituições para a gente padronizar, aqui você já tem a solução. Porém, a gente vai reescrever de modo que tenha apenas as equações, as funções trigonométricas mais simples, seno e cosseno. Então, substituindo
colocando o e elevado a x em evidência, coloca este e elevado a x em evidência e este e elevado a x em evidência. Como aqui está 1 sobre e, é a mesma coisa que e elevado a menos x. Então, temos então o e elevado a menos x aqui. Vou substituir a cotangente por cosseno sobre seno. E fazendo o produto de seno ao quadrado aqui com a... desculpa, ainda não. Vamos colocar o seno de x em evidência, certo? Então vai ficar 1 sobre e elevado a menos x sobre seno de x. Aqui o denominador fica 1, aqui some o quadrado. Agora sim vamos fazer o produto do seno com a cotangente. Seno vezes cotangente dá cosseno. Só que a gente vai fazer o produto também deste termo com este. Então vai ficar c seno de x. Ok? Multiplicando então este com este, este com este e este com esse, vamos ter a seguinte expressão. Menos cosseno ao quadrado de x, menos c seno de x cosseno de x mais 1. E o denominador vai ser cosseno de x mais c seno de x. Observa que vou pegar este menos 1 e passar para cá. Assim temos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Isto aqui é a relação fundamental trigonométrica que vai dar cosseno ao quadrado de x. Então, temos então seno ao quadrado de x. Observa que aparece o seno aqui e aparece seno aqui, que aí eu vou colocar em evidência. Colocando o seno em evidência, dá para simplificar este seno por este seno. Assim temos a solução geral da equação diferencial de Riccati dada. Então, assim, apresentamos a equação de Riccati e a forma de como resolver uma equação diferencial de Riccati. Espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhem, façam comentários, curta e bons estudos.